Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui para compartilhar uma mensagem com vocês mais uma vez, né? Que seja uma noite abençoada para vocês, que eu consiga transmitir, né, tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração, seja muito válido para vocês, né? Eu vou falar muitas coisas, mas que o Espírito Santo ele possa direcionar para você aquilo que é importante para você, para que você possa sair daqui diferente da maneira como você chegou. Amém? Amém? Eu vou falar hoje sobre duas coisas que eu gosto muito. Uma que é Jesus e outra que é sobre esporte. Tem alguém que é atleta aqui? Betinho, sempre desconfiei. Sempre desconfiei que Betinho era atleta mesmo. Quem aqui não é atleta? Alguém aqui faz exercício, assim, faz musculação, alguma coisa regularmente? Já melhorou, né? Já não tem tanta gente sedentária. Então, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que algumas semanas Deus trouxe ao meu coração. Na verdade, Deus falou comigo, Ele começou a falar comigo sobre esse assunto em 2015. E aí, ficou um assunto meio que adormecido, mas umas 3 semanas atrás, eu comecei a orar por uma palavra, né? Para ficar pronta para o dia que eu fosse escalada para estar aqui. E eu senti que Deus estava falando novamente comigo e Ele deu continuidade ao que Ele já tinha falado da outra vez. Então, eu vou falar sobre a corrida de aventura da fé. Esse é o nosso tema hoje. E eu vou passar um videozinho que eu trouxe. Eu peguei, né, do YouTube. Ele é de uma competição chamada Bravos. Vou fazer propaganda para eles aqui, não ganhei nada para isso, mas não tem problema não. É uma corrida de aventura que acontece anualmente, né? É muito legal. Quando os meninos ficarem maiores, se Deus quiser, vou com eles. E aí eu vou passar e eu queria que vocês prestassem atenção nos detalhes do vídeo, tá bom? Volta lá do início que tem uma musiquinha aí para dar um tchan. O nome dessa corrida é Corrida de Aventura, tá, gente? Ela tem vários obstáculos, é feita em equipe. Aí tem várias provas no meio da corrida. Aí você entra na lama, tem que subir um monte de coisa. Show. Pode fechar.
Legal, né? Vamos numa dessa, juntos? Gente. Betinho, você é o líder do meu time. Então, para quem não sabe, eu sou professora de educação física, não estou atuando no momento, mas eu gosto muito dessas coisas, né? Quando a gente fazia parte de outra igreja, a gente liderava jovens e a gente organizava essas provas nos acampamentos. Então, a gente gosta bastante, não só de fazer, mas de torturar quem faz. Mas é muito legal. E o que me inspirou a trazer essa mensagem aqui, e a passagem que estava no meu coração, foi Hebreus 12. Eu queria que vocês abrissem aí comigo para me acompanhar. Hebreus 12, 1 e 2. Fala assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12 é uma continuação de Hebreus 11. Em Hebreus 11 fala dos heróis da fé, daqueles homens que a gente sempre cita, que todo mundo aqui já ouviu falar de pelo menos um, né? Por que esses homens foram lembrados, são contados, eles são citados até hoje entre nós? Porque eles viveram coisas incríveis na fé. Mas a Bíblia fala que eles são os heróis da fé. E a gente tem um estereótipo, né, de que herói é aquele que bota uma capinha, uma pessoa comum aparentemente, mas ele bota uma capa e sai salvando todo mundo. E esses homens não. Eles foram heróis, mas eles não vestiam capa, eram pessoas como nós, comuns de carne, que tinham desafios, que pecaram, que passaram por tribulações, foram traídos, passaram por muitas coisas. Eles eram como nós. O que tornou eles diferentes? Por que eles foram citados? A gente vai, conforme a gente for conversando aqui, a gente vai percebendo o que eles carregavam, né? E aí Hebreus 11 fala dos heróis da fé, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de muita gente, fala de Noé. Quem nunca ouviu falar de um herói da fé? Não é? E aí em Hebreus 11, 33, 34, não precisa abrir que eu vou ler rapidinho só para a gente ganhar tempo. Fala assim, ó. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. O que ele fala ali? Ó? Sua fraqueza foi transformada em força. Eles eram fracos como nós, mas Deus era a força deles. E mais para frente, em Hebreus 11, 39, fala assim: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus havia algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Existe uma continuidade. E nós fazemos parte dessa continuidade, daquilo que eles começaram. Eles passaram o quê? O bastão para a próxima geração, que foi passando o bastão, e nós estamos aqui porque pessoas perseveraram na fé, porque pessoas passaram o bastão para a próxima geração. Amém? Para nós também existe uma corrida proposta. Quando você decide andar com Cristo, eu queria dizer que mesmo que você não seja um atleta, aqui na vida cotidiana, quando você escolhe andar com Cristo, você se torna um atleta da fé. Você se torna um atleta da fé. E sabe qual é o nome do nosso esporte? Cristianismo. Cristianismo é o nosso esporte. E dentro da educação física existem modalidades, assim, né? Estilos. Então, por exemplo, o cristianismo é um esporte coletivo. Embora a salvação seja individual, você não corre sozinho. Existem outras pessoas participando da corrida. É impossível você correr sozinho. É muito mais difícil você correr sozinho.
É um esporte coletivo. É por isso que é importante a igreja. Por quê? Porque aqui a gente é um time, batalhando para chegar no mesmo lugar. É um esporte de contato. O esporte de contato, por exemplo, o vôlei é um esporte de contato? É um esporte coletivo, mas não é um esporte de contato. Você não tem contato com outro jogador. O futebol tem contato. O cristianismo é um esporte de contato. Você precisa tocar outras pessoas. E você precisa ser tocado por outras pessoas também. E o contato, ele gera calor humano. Por isso que é tão bom quando a gente está junto. O online foi uma providência de Deus, mas ele não substituiu o presencial. Por quê? Porque isso aqui, a gente sexta-feira estava aqui na reunião de mulheres. Gente, que coisa boa é a gente estar ali se encostando. É até difícil, porque a gente não fica evitando o contato físico, mas é muito difícil. Você olha para a pessoa, você quer abraçar, você quer tocar, né? É um esporte de contato. E o esporte de contato, ao mesmo tempo que ele gera calor, ele também gera atrito. Mas o atrito é importante, porque o ferro afiando ferro. E é através do atrito que a gente faz o quê? Que a gente avança, que a gente cresce, que a gente melhora. Então até nisso é importante. O cristianismo também é uma corrida de aventura e de obstáculos. Quem acha que se converteu, que andar com Jesus é aquela coisa de boa, caiu no conto. Porque, olha, é uma corrida de aventura. Tem que ter muita coragem para correr essa aventura, participar dessa corrida. E é também uma corrida de bastão. Você está segurando um bastão. Existem pessoas que vão vir depois de você, que vão ser impactadas pelo que você carrega, os seus filhos, a sua família. Eu acho tão legal quando eu vejo assim uma sequência, uma família, em que assim, o bisavô, o tataravô era pastor, aí o filho virou pastor, aí o filho do filho virou pastor, e aí assim, é uma sequência porque eles conseguiram passar um bastão um para o outro. Você vê que a família toda permanece no Senhor. Que assim seja assim, que também seja assim na nossa vida, amém? Vocês estão carregando bastão aí comigo? Amém. Lá em 1 Coríntios 9, 24, eu queria que vocês abrissem comigo. Fala assim: vocês não sabem, vou esperar vocês abrirem, né? 1 Coríntios 9, 24. Fala assim. Posso abrir? Posso começar? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ali fala assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos. Nós fazemos o quê? Nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então a gente está dentro de um treinamento. Eu falei que a gente ia usar Hebreus 12 como base, mas eu trouxe mais duas versões diferentes, que eu gosto muito, que é uma que o Tiago me indicou, que foi a The Passion, que é em inglês. Eu vou ler para vocês pegarem a ideia dela, que é muito legal. E a mensagem. Eu não sei se alguém trouxe a mensagem, que ela não tem aplicativo. Bom, não que eu saiba, né? Mas eu vou ler, eu queria que vocês prestassem atenção. Vou ler a The Passion. Quanto a nós, temos todas essas grandes testemunhas que nos cercam como nuvens. Portanto, devemos abandonar toda ferida que nos perfurou e o pecado em que tão facilmente caímos. Então seremos capazes de correr a maratona da vida com paixão e determinação, pois o caminho já foi traçado diante de nós. Nós desviamos o olhar do reino natural e concentramos nossa atenção e expectativa em Jesus, que gerou fé dentro de nós e que nos leva adiante na perfeição da fé. Seu exemplo é esse. Como seu coração estava focado na alegria de saber que você seria dele,
Ele suportou a agonia da cruz e conquistou sua humilhação. E agora se senta exaltado à direita do trono de Deus. Eu achei essa parte aqui fantástica. Pela alegria de saber que você seria dele, ele suportou todo aquele processo da cruz, porque ele sabia que você ia ser dele. E o melhor, ele já correu a corrida que foi proposta para nós. Então ele já sabe todo o caminho. Ele é o melhor guia. E na mensagem fala assim: percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho. Quando ele se refere a essas pessoas, pioneiros, ele está falando dos heróis da fé. Todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que ele fala assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Ou seja, o nosso esporte favorito, diga-se de passagem. Então eu trouxe para vocês alguns aspectos da vida do atleta da fé, tá? O primeiro aspecto que eu trouxe aqui é que todo atleta precisa ter uma roupa adequada. Vocês já repararam que todo esporte tem uma roupa específica para ser usada? O nosso esporte também. Por exemplo, um corredor de rua, se ele for todo emparequetado assim igual eu tô, de relógio, de pulseira, brinco grande, cara, aquilo ali vai incomodar na hora da corrida. Existe uma roupa adequada para a gente praticar o esporte. Em Deus também, na nossa fé também. E às vezes a gente carrega alguns acessórios inúteis que só nos atrapalham na nossa caminhada. E muitas das vezes essas coisas são normais. A gente não são pecados, né? Que a gente diz, é um pecado? Não, às vezes são coisas normais. Às vezes são hábitos que a gente carrega, maus hábitos. Às vezes a procrastinação é um acessório inútil. Às vezes a má administração do tempo pode ser um acessório inútil. Às vezes alguma crença que você carrega que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que aquilo ali, de alguma forma, você carrega aquilo, é um acessório inútil, que se você deixar aquilo ali, você vai correr muito melhor. Então, para que a gente corra a nossa corrida da fé, de aventura, é necessário que você se vista adequadamente. E o que tem na sua vida hoje que é um acessório inútil? Que você percebe assim, cara, isso aqui não combina com a minha corrida. Vocês conseguem aí discernir? Vão pensando aí. Então, primeiro ponto, roupa adequada. Segundo ponto, ele precisa se livrar da gordura espiritual extra, aqueles quilinhos. Por quê? Ele precisa ter um peso adequado para praticar o esporte, a corrida de aventura dele. Por quê? Gente, é muito mais cansativo quando você está sobrepeso. Um magrinho, ele corre com muito mais velocidade, ele corre muito melhor. Isso afeta a disposição. E o que isso tem a ver? O que seria essa gordura espiritual extra? Normalmente o quê? Gordura é o quê? Quando a gente come muito, não é verdade? Excesso de comida. Quem só se alimenta, mas não compartilha o alimento. Todo mundo tem um pouco para compartilhar. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje pode servir de alimento para quem está perto de você. Então, quando a gente só se alimenta e a gente não compartilha o lanche, a gente vai ficar gordinho. Agora, se a gente está sempre compartilhando o alimento, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar sarado, pronto para correr. Vocês estão entendendo? Estou ilustrando bem só para poder facilitar. Mas a gente acha assim, poxa, eu quase não vou na igreja, ou então, poxa, eu não tenho lido a Bíblia. O que Deus está fazendo na sua vida hoje serve de alimento para alguém que está perto de você. É só você prestar atenção nisso. Todo mundo tem um pouco para compartilhar. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma longa caminhada cristã. Às vezes a gente acha assim, é porque eu tenho que ser líder para poder compartilhar. Porque eu preciso disso. A gente não precisa de nada, a gente só precisa dele. E ele já oferece o alimento que a gente pode dividir com alguém. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Você tem algo importante da parte de Deus para dar para alguém. Amém? E o compartilhar é um exercício.
né? Às vezes a pessoa assim, mas eu tenho vergonha de falar. Cara, basta você fazer a primeira vez na ousadia. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Quando você vê, você fica viciado em falar de Jesus. E de compartilhar. Você quer falar aquilo toda hora, porque é tão gostoso falar dele. E compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você está vivendo, que você quer fazer toda hora. Então, romper com a vergonha, gente, é um exercício. E o excesso de passado também pode ser uma gordura espiritual extra. Às vezes você tem uma bagagem e aquilo é pesado para você. E aí o que a Bíblia fala? Que em Cristo nós somos livres, né? Ele que escreve uma nova história ele tem para nós. Se ele faz tudo novo, tem coisa que precisa ficar para trás, porque senão vira gordura espiritual. Amém? 3. Ele precisa se livrar dos pecados parasitas. O que é um parasita? É um bichinho que fica ali grudado no animal. Vamos botar que nem nós, né? Um bichinho que fica ali só se alimentando da gente, sugando a nossa energia. O pecado parasita é aquele pecado que a gente tem de estimação. Tem coisas que às vezes a gente não quer abrir mão e sabe que é pecado. Só que o pecado parasita, sabe o que ele fica? Ele fica ali quietinho, só que ele fica só sugando a nossa energia. Sugando a nossa energia. Quando a gente vê, a gente está fraco. A gente está doente. Por causa de um pecadinho parasita. Na corrida, na prática do esporte, se você tiver com febre, você vai dar o seu melhor? Você vai dar o seu tudo? Não, porque a doença, ela compromete a performance. Então, o pecado parasita, ele gera uma doença que compromete a sua corrida. Amém? Quem vai sair daqui hoje sem pecado parasita? Vai botar para fora. Sai fora, bicho ruim. Aí eu botei alguns exemplos, mas eu não quero limitar, né? Para restringir o que pode ser, mas pode ser murmuração, pode ser as mentiras, pode ser negligência, enfim. Eu não quero citar muitas coisas, porque eu quero te dar a liberdade de pensar o que você tem feito hoje. Porque às vezes eu vou dar muitos nomes e falo assim, isso aqui não se enquadra para mim. Aí a gente fica só pensando naquilo que é citado. Então eu quero que você vá além com a sua mente. Outro aspecto importante do atleta é que ele precisa ser forte e corajoso. Josué 1:9 fala o seguinte: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele fala para nós sermos fortes e corajosos. O atleta, ele precisa ser corajoso, porque ele vai enfrentar desafios. E a coragem, ela não é a ausência do medo. É você agir além do medo. Tá com medo? Mesmo assim você vai lá e faz. A história nunca foi contada por aqueles que ficaram no meio do caminho. Até semana passada o Brenin falou alguma coisa nesse sentido, não foi? Eu ainda falei com ele assim, Brenin, acho que testificou com aquilo que Deus está falando comigo. A história nunca foi contada por aquelas pessoas que desistiram. Esses personagens, né, os heróis da fé, eles são citados hoje por quê? Porque eles foram firmes até o fim. Eles não largaram Deus não, filho. Eles estavam lá, firmes na fé. Eles creram até o fim, fizeram coisas, tiveram atitudes que você fala assim, caramba, como que alguém pode entregar o filho? Levar o filho para sacrificar. Gente, tem que ter muita coragem para fazer isso. E tem que ter muita fé que Deus vai agir. Porque se Deus pedisse para você levar o seu filho para sacrificar, o que você ia fazer? Gente, é uma coisa terrível. Quem é pai aqui vai entender que, olha, mexe com tudo, mas não mexe com o filho da gente. Né? Então, assim, tem que ter muita coragem para fazer, tem que ter muita coragem para sair da sua terra e da sua parentela, para ir para um lugar que você nem sabe onde é. Isso tudo o que é? Atitudes movidas pela fé. Eles creram e Deus foi e fez. E assim é com a gente também. Quando a gente crê, Deus vem e faz. Outro aspecto. O atleta, ele precisa de resistência e perseverança. Porque todo atleta passa por um treinamento rigoroso. Tem dias que gente, assim, é primavera, né? São flores, que tudo é lindo, tá tudo legal, parece assim, nossa, que maravilha. Mas tem dias que, cara, é difícil. Tem dia que você tá mal, tem dia que você tá passando problema, tem dia que tem enfermidade, tem dia que acontece uma série de coisas que tem que ser perseverante. Os problemas, eles acontecem para todo mundo. Então, o atleta precisa de resistência
ele tem que continuar, ele tem que insistir apesar das dificuldades. O nosso amor pelo Senhor, ele tem que ser tão forte a tal ponto de que está tudo ruim, a gente continua com Ele. A gente continua do lado dele, andando com Ele, buscando a Ele. Esse amor que a gente precisa resgatar no meio da igreja para a gente viver algo sobrenatural. Um amor que não desiste, porque o amor dele não desistiu de mim. O amor dele não desistiu de você. Ele estava tão feliz que ele ia ter você, que ele resolveu morrer na cruz. Simples assim. Essa era a alegria dele, saber que a gente estaria com ele um dia. Então, gente, se ele fez tudo isso por mim, o mínimo que eu posso fazer é amar ele de todo o coração e não desistir. Amém? Então, resistência e perseverança. Disciplina. Todo atleta precisa de disciplina. Hebreus 12, 6, Hebreus 12, um pouquinho mais para frente, fala assim, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. A gente tem uma visão muito ruim de disciplina, né? A gente tende a ter, né? Uma visão muito negativa de disciplina. Mas olha só, todo atleta tem um treinador que acompanha o que ele faz. E a disciplina, a gente pode mudar a nossa ótica se a gente perceber que a disciplina pode ser um ajuste que o técnico e o treinador faz no atleta e que faz toda a diferença para o atleta. Às vezes a gente acha que a disciplina é uma correção. Por exemplo, um corredor. Existe uma maneira de correr que é melhor, que tem mais performance do que a outra. Você pode estar correndo errado. Só que aí vem o treinador e fala assim, olha, se você melhorar a sua pisada, você vai correr melhor. Só que você nem percebia que a sua pisada estava errada. Porque você está no meio da corrida. Ele está de fora vendo o que você pode melhorar. A disciplina é esse conserto que o treinador celestial faz na sua vida para que você corra melhor. E Ele só disciplina quem Ele ama. Então, quando Deus der aquele ajustezinho na gente para a gente correr melhor, entenda, isso é muito amor. E às vezes um detalhezinho na sua forma de praticar o esporte, de praticar o cristianismo, um detalhezinho faz toda a diferença para que você possa ir bem, para que você possa melhorar. Às vezes você nem sabia disso. Mas às vezes o treinador vai chegar para o atleta e falar assim, olha só, se você respirar dessa forma aqui, você vai correr melhor. É um detalhe, mas que é um detalhe que faz toda a diferença. Então é importante que a gente esteja atento e aberto à disciplina do Senhor. Às correções, aos ajustes. Isso é uma prova de amor, porque Ele quer que você corra melhor. Então permita que Deus te discipline mostrando aonde você pode melhorar. E além disso, Ele também levanta pessoas, porque a gente, além dele ser o nosso técnico principal, né, o Senhor ser o nosso coach, Ele levanta pessoas para nos ajudar também. Então é importante que você tenha uma liderança espiritual. É importante que você tenha alguém que fale na sua vida, que te mostre, às vezes, coisas que você não consegue enxergar, para que você possa ser ainda melhor, para que você possa correr ainda melhor. E na disciplina, eu lembro que eu trabalhava em academia e eu convivia com pessoas que competem. E eu lembro de um rapaz que ele competia no fisiculturismo. A alimentação dele, gente, era toda regrada. Aquilo era disciplina. Não é fazer o que você quer, é fazer o que precisa ser feito. Quando a gente tem disciplina, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer. Que a gente está afim, hoje eu não estou afim de ir na igreja. Mas vai fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é disciplina. Tem a disciplina que vem do alto e tem aquela disciplina que precisa sair de nós. A determinação de querer viver algo novo, de querer fazer a vontade de Deus, de querer andar com Cristo, de querer desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então nem sempre vai ser assim, porque eu estou afim. Porque, gente, o meu afim não quer nada com Deus. O meu afim quer ficar em casa,
deitadinho no sofá, vendo Netflix. Se bem que eu não faço isso, né? Não tenho nem tempo de fazer isso, gente. Eu tenho 2 filhos pequenos, olha. Então, assim, esse até eu queria fazer isso, mas eu não tenho nem a oportunidade hoje. Mas o nosso afim, ele quer o quê? Ficar de boa. Só que para a gente romper, para a gente crescer profissionalmente, para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que fazer coisas que a gente nem sempre está com vontade de fazer. Então, assim, tem dia que você não vai estar com vontade de ler a Bíblia. Aí que você precisa ler a Bíblia. Ah, é porque eu não estou afim hoje de participar do GDA. Participa do GDA. Às vezes é porque você não está afim, é porque Deus quer falar com você. E o inimigo está querendo roubar a tua bênção aí, ó, roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida naquela noite. Gente, o inimigo, ele é muito safo. Ele vai sempre estar tentando te driblar para tentar te roubar de alguma coisa que é importante. Então, ó, disciplina, descanso. Outra coisa que é muito importante na vida do atleta. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Isaías 40, 31 também fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O descanso, ele é importante na vida do atleta. E a Bíblia fala que o fardo de Cristo, ele é leve. Então é o seguinte, você está andando com Cristo porque você escolheu isso, né? Estamos aí no nosso esporte, que é o cristianismo, e aí você está carregando a sua mochila pesada, às vezes de problemas, às vezes de frustrações, de preocupações. Sua mochila está pesadona. Aí no meio da caminhada, Jesus fala assim: vamos trocar de mochila? A minha mochila é leve. Me dá a sua que eu carrego a sua. E você carrega a minha. E aí a gente encontra o quê? Descanso nele. Porque ele já levou sobre si o nosso fardo. A gente só precisa confiar que ele carregando a nossa mochila é muito melhor do que a gente. Às vezes a gente quer carregar, né? Ai, não, porque, olha, é até gostoso, né? Ai, porque a gente fica lamentando a vida. Ai, porque tá assim, porque tá assado. Porque não sei o quê. E ele fala assim: vamos trocar de mochila. Essa mochila de dor não está te fazendo bem. Vamos trocar, a minha mochila é leve. Deixa que eu carrego para você. E quando a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, deixando por conta dele, a gente confia que ele sabe o que é melhor para fazer com aquela mochila. E quando você descansa, você tem 3 benefícios. Um, que a sua mente consegue descansar. O atleta, no dia de descanso dele, ele tem uma oportunidade de descansar a mente. Porque normalmente quando ele está em treinamento rigoroso, a mente dele está focada no treinamento. Mas quando ele não está no treinamento, que ele está no dia de day off dele, no dia de descanso, ele pode o quê? Descansar. O músculo se recupera. Ou seja, quando você descansa em Deus, sua musculatura ganha o quê? Força para continuar. E o terceiro ponto, diminui a possibilidade de lesão. Quando o atleta ele não tem descanso, a chance dele se machucar é muito maior. Quando a gente está cansado, a gente fica muito mais vulnerável. A nossa chance de se machucar entre a gente, se machucar na vida, é muito maior. Eu não sei vocês, mas quando eu estou muito cansada, eu fico muito mais fácil me estressar. E também de, às vezes, sem querer machucar alguém com aquilo que eu vou falar. E também, às vezes, mais sensível para aquilo que eu vou ouvir. Não é assim? Quando a gente está muito estressado, assim, cansado, sobrecarregado, parece que a gente fica muito mais sensível. A gente aumenta a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente descansa no Senhor, que a gente começa a entregar a nossa mochila para Ele, o nosso fardo para Ele, a gente encontra o quê? A gente diminui a possibilidade de machucar. De se machucar e de machucar outras pessoas também. Tô acabando, hein? Outro ponto. Foco.
Lá naquela passagem que eu li da mensagem, fala assim: mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Se ele já correu a corrida, ele já sabe como é. O que a gente precisa fazer? Manter os nossos olhos nele. Olhar para ele e seguir. O que ele está fazendo? Para onde que ele está indo? Vocês já correram com alguém? Já saiu para correr com alguém? Tem sempre uma pessoa que puxa a corrida, que é aquela que dita o ritmo da corrida. Então, assim, quando você está correndo com a pessoa que está correndo um pouco mais, você se esforça mais para correr com ela. Quando ela está andando, você anda com ela. Mas tem sempre alguém que puxa o ritmo, que dita, né, amor? Quando a gente corre é assim, né? Tem sempre aquele que puxa mais um pouquinho. E o foco, para andar com Cristo, a gente tem que manter os nossos olhos nele. Só que se a gente vai andar com Cristo e manter os nossos olhos nele, a gente, às vezes, comete o erro de querer correr quando ele está andando. E aí a gente está querendo andar mais rápido do que o processo que a gente precisa viver. Jesus está andando e a gente está querendo correr. Vai chegar uma hora que a gente perde Jesus de vista. Por quê? Porque ele ficou lá atrás. Não era para você estar correndo. Era para você estar andando com ele. Tem hora que Jesus está correndo e você está andando. Vai ficar para trás. Jesus já está correndo, te chamando, vamos embora, vem, eu estou fazendo coisa. E você está assim, ó, mexendo no celular, olhando a vida do outro, falando assim, fulano foi para a praia e eu fiquei em casa hoje. Jesus já está correndo e você está distraído. O que vai acontecer? Vai perder Jesus de vista. Aí você está distraído também. Jesus parou para curar uma pessoa, você está assim, ó. Cara, quem está andando com Jesus tem que estar o quê? Focado no que ele está fazendo. Ele vai curar alguém, eu quero estar. Eu quero ver o que ele está curando. Ele está movimentando aqui, eu quero fazer parte disso também. Ele está ditando o ritmo, eu quero andar junto com ele. Amém? Então, se ele vai correr, vamos correr, Jesus. Você vai andar? Vamos andar, Jesus. Se você parar para descansar, eu sento também. Mas onde você vai, eu vou. Porque você já sabe todo o percurso. Eu só preciso te seguir. Amém? E tem uma frase do Michael Jordan que eu achei muito legal, que fala assim: se há uma característica comum aos grandes campeões, em qualquer área de atividade, é a habilidade de manter o foco. É muito difícil você manter o foco. Depende da gente se esforçar. O que Jesus está fazendo agora? Querido, o que Deus está falando? O que Jesus está fazendo na sua vida agora? O que Ele está falando com você hoje? O que Ele está fazendo na sua casa hoje? Você consegue perceber? Ou você está distraído? Você consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida hoje e participar disso? Às vezes no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Perceber, Jesus está movendo nisso aqui, eu quero estar com Ele. O que eu posso contribuir para que eu possa... Ele vai deixar você participar, porque ele ama isso, né? O pai ama. Às vezes eu vejo os meninos com o Felipe lá em casa, e o Conrado mais, né? Porque o Miguel, hoje mesmo, né? Eles estavam na cela, o Felipe estava andando em círculo, estavam os dois andando atrás dele. Por quê? Porque eles querem ver o que o pai está fazendo, querem imitar o pai, e o pai deixa, porque o pai quer ensinar, quer que eles se divirtam ali. O pai gosta da presença do filho. O pai gosta da sua companhia. Então, aquilo que ele está fazendo, ele quer que você faça parte. Vai passando de fase. Outro aspecto, né? O atleta, ele vai passando de fase. Se ele ficasse sempre na primeira fase, não ia ter a menor graça. Por quê? Porque o desafio é gostoso. Aquilo, tem uma frase que a gente diz no CrossFit, fala muito, né? Que assim, o que não te desafia, não te transforma. O desafio faz a gente avançar. E na nossa jornada cristã, a gente encontra muitos obstáculos. Como a gente viu ali no vídeo, tem hora que você vai ter que subir um negócio, vai ter que dar na mão de alguém para alguém te segurar, para você transpor aquela barreira ali. Tem hora que você vai ter que passar de um lugar para o outro para pular uma poça, segurando na corda. Tem obstáculo, você vai ter que pular, vai ter que se arrastar. E, por exemplo, no videogame, você só passa de fase quando você vence o chefão daquela fase. O Mario, né? Tem muitos anos que eu não jogo videogame, mas quando eu jogava Super Mario,
Acho que todo mundo aqui vai conhecer Super Mario, porque aqui ninguém tem tão novo assim. Mas quando eu jogava Super Mario, você só passava para a próxima fase quando você vencia o chefão daquela fase. Só que assim, quanto mais você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. O chefão vai ficando maior, a prova vai ficando mais difícil. Mas no final você zera o jogo. E a gente vai zerar o jogo na eternidade. Então, às vezes, algumas barreiras que a gente encontra, às vezes é o medo, críticas. Alguém falou alguma coisa para você que aquilo te feriu, aquilo ali te paralisou, você não continuou avançando. As circunstâncias. Qual é o seu obstáculo hoje? O que está te impedindo? O que é que você precisa enfrentar hoje para passar para a próxima fase? Enfermidades, distrações. Quais são os seus obstáculos hoje? Qual é o chefão da fase que você está hoje? Vencer você mesmo? Vencer alguma coisa? Vencer um pecado? E, por último, passa o bastão. Como eu falei no início, e eu gosto muito desse assunto, o Augusto está ali confirmando, eu gosto muito dessa questão de legado, né? Porque eu acho isso importante. E os heróis da fé, eles foram passando legado para as próximas gerações, né? A história tem um contexto, tem uma sequência de pessoas que vieram após pessoas que mantiveram uma aliança com Deus. E hoje nós temos um bastão na mão. Nós estamos na corrida da fé, na corrida de aventura da fé. Existem pessoas que precisam pegar o bastão da nossa mão. Existe a próxima geração que vai pegar o bastão da nossa mão. Mas eles só vão pegar se a gente não desistir. E enquanto eu estava preparando essa palavra, vinha muito na minha mente a palavra imparáveis. Imparáveis. Eu quase botei o nome da palavra de imparáveis, mas eu achei que a corrida de aventura ia ficar melhor. Mas assim, quando eu estava orando sobre a palavra, me vinha a palavra imparáveis. E aí hoje à tarde, enquanto eu estava revisando, eu entendi que hoje eu ia falar para pessoas imparáveis. Então, se você veio aqui nessa noite, você não veio aqui por acaso. Deus às vezes está querendo falar com você. Às vezes não, né? Está querendo falar com você alguma coisa. Às vezes é para você não parar. Às vezes é porque tem alguma coisa, algum aspecto que não está legal. Talvez a disciplina, talvez o foco. Você já perdeu Jesus de vista, está precisando encontrar ele de novo. Cadê Jesus, gente, na minha vida? Às vezes é um pecado parasita que está ali sugando a sua força e você está desanimado. Mas eu creio que Deus nos chamou para sermos imparáveis. Pessoas que vão correr e vão chegar até o fim, na fé. Que vão enfrentar os obstáculos, que vão passar de fase. Não vai ser fácil, como eu falei, uma corrida de aventura. Não é uma coisa assim, um passeio no parque. Se alguém te falou isso, mentiu. Entendeu? Não é só, tem seus momentos de beleza. Aliás, andar com Jesus é plena beleza até nos momentos difíceis. Mas, vamos dizer, é uma corrida de aventura. Eu queria que você se levantasse para a gente começar a acabar. Berlan, você pode apagar a luz para mim? E aí, quantos estão preparados para essa maratona? Deus falou com você? Se falou, levanta a mão aí, só para a gente estar junto. Que falou comigo, falou com vocês, e a gente está juntinho. Até porque antes de Deus falar com vocês, Ele já deu para mim. Eu vou encerrar a transmissão para a gente ter um momento para a gente. Então, você que está em casa, boa noite. Obrigada por ter participado com a gente desse culto. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Amém?